Glória a Deus, louvado seja o nome do Todo-Poderoso de Israel. Glorificado e exaltado seja o Senhor, aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Vamos estar entregando os nossos louvores de adoração nesta noite. Pai, no nome de Jesus, aqui na tua presença, apresentando a adoração, apresentando os nossos louvores. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Receba, Pai, neste momento maravilhoso de louvor, de adoração, de entrega. Apresentamos, Pai, o que nós temos de melhor, que é a nossa adoração, nosso louvor. Entregamos diante do Senhor nesta noite, glorificando o Senhor, o teu nome poderoso. E assim, Senhor, agradecemos por este momento precioso. E assim receba em nome do Senhor Jesus. Amém? Saúdo os irmãos de casa na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe por nos acompanhar. Hoje nós vamos trazer, irmãos, uma mensagem que está no primeiro livro
Bíblia, logo no capítulo 1, Gênesis 1, logo na primeira, o Deus da criação, o título, o Deus da criação. Nós vamos falar um pouquinho aqui de como foi criado, né? Como foi criado todas as coisas. Gênesis 1 é do capítulo 1 todo, tá? Mas nós não vamos ler não, porque é bastante. Dá tempo de ler tudo. 31 versículos, né? São 31 versículos, dá tempo? A minha letra é tão pequena, você consigo ler, né? Eu vou indo aqui, se eu conseguir, nós vamos tocando. Vamos levando, tá? Olha que bonito. A criação do céu e da terra e tudo o que neles se contém, tá? Então a ministração, o nome é o Deus da criação. O Deus da criação. É escrito assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E foi assim. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E foi assim. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Estão me acompanhando? 13. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia quarto. Olha só que interessante. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou
as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam, conforme as suas espécies, e a toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Estamos chegando, hein? E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. Aí veio, né, a criação dos seres viventes. E disse Deus: produza a terra almas viventes conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Agora vem, e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil, e a terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Agora, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil e que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e está sobre a face da terra, e toda a árvore que há fruto, e a árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. 30. E todo o animal da terra, e toda a ave do céu, e todo réptil, e toda a terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será por mantimento, e assim foi. E viu Deus o quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Amém? Eu creio que a gente nunca tinha lido tanto, um texto tão grande, numa pregação, desde o início do meu ministério. Eu acho que eu nunca li uma pregação assim, um texto tão grande. Já pregamos um versículo, e agora vamos ministrar 31 versículos. Amém, gente? Vamos lá. Maravilha. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos com Tua palavra em Gênesis 1, uma palavra tão linda, tão espetacular, que o Senhor possa estar abençoando a ministração, o estudo, que possamos aprender um pouquinho mais, Senhor, esta noite. Assim pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Podem sentar. Espero que não tenha cansado os meus irmãos, ter ficado de pé. Não sei quantos minutos foram, né? Mas foi muito bom ler, com a minha letra tão pequena, conseguindo ler tudo aqui, né? O título nosso, irmãos, é O Deus da Criação. O Deus da Criação. Nós lemos aqui, irmãos, nos 31 versículos, tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, né? Fez tudo que nós podemos ver, foi criação do Senhor. E o homem foi o último a ser criado. O homem foi o último, né? Aí depois ele encerrou no sexto dia, e no sétimo dia ele descansou de toda a sua obra, tá? Aí depois que veio, né, a formação do Éden, depois que formou a mulher, e aí foi que começou toda a história, tá? Então, o Deus que criou todas as coisas continua governando a nossa vida. Olha só que interessante, tá? Então seguimos. A Bíblia começa com uma declaração poderosa. Logo no primeiro lá, né? No primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus
e a terra. Eu não vou pregar todos os 31 versículos não, tá? Senão a gente passa aqui até a madrugada. Eu só vou ministrar aqui o estudo, resumidamente, tá? Então, Deus criou no princípio os céus e a terra. Olha que lindo. Olha que lindo. E muitos não creem em Deus, mas olha para o céu, olha para as estrelas, e da onde que surgiu tudo isso? Fica uma grande pergunta nas suas mentes. E o que Deus faz é tremendo, é maravilhoso. A palavra de Deus não tenta provar a existência de Deus. Não tenta provar a existência de Deus. Ela simplesmente afirma que Ele já existia antes de tudo, de todas as coisas. Foi Ele que criou, então Ele já existia antes de nós, antes de criar o universo, Ele já existia. Então, antes do tempo, do universo, da matéria, Deus já era, Deus já existia. Essa verdade fortalece a nossa fé. Se Deus criou o universo, do nada, também pode transformar qualquer situação de nossas vidas. Eu não sei o que cada um está vivendo, eu não sei qual que é o problema, eu não sei, mas Deus pode transformar e mudar qualquer situação. Se Deus criou tudo do nada, como que Ele não vai poder resolver um problema da sua vida? Então esse é o nosso Deus, Criador de todas as coisas, inclusive nos criou também. Sempre quando eu estou falando de criação, nós lembramos que cada um de nós somos uma criatura única de Deus, com uma identidade que está nas nossas mãos, que são as nossas digitais. E as digitais, irmãos, ninguém tem uma digital igual a sua. Que Deus é esse que coloca uma digital na sua mão e te chama pelo seu nome e te conhece mais do que você mesmo te conhece? Esse é o nosso Deus, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Mando um abraço ao professor Enio, meu grande amigo. Deus abençoe, meu irmão. Olha para a palma da sua mão, professor. Aí estão as digitais que Deus criou, e Deus te conhece, te ama e te chama pelo seu nome. Amém? Jesus te conhece e sabe de todas as coisas. Que Ele te fortaleça nesta noite, neste momento, e em todos os dias de sua vida, dando força para seguir nessa jornada, nessa caminhada, e seja abençoado, tá? Olha para suas mãos, aí tá, as digitais, como pessoa única, exclusiva, pertencente ao Todo-Poderoso de Israel. Amém? Então Deus cria do nada a terra. A terra era sem forma, a terra era vazia, não tinha nada, coberta por trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus já estava lá, Jesus já estava lá. Jesus ele nasceu aqui. Não, Jesus já estava no começo. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, tá? Mas o Espírito então pairava sobre as águas. Mesmo quando a sua vida parece sem direção, vazia e escura, Deus continua presente. Deus está presente nas nossas vidas, irmãos. Mesmo que a pessoa está desanimada, está passando por um problema, está passando por um luto, está passando por alguma tristeza, Deus continua cuidando. Deus te conhece, Deus sabe a sua causa, Deus sabe o que você precisa. Ele continua presente. O caos, sabe o que é caos? Não assusta Deus. A tempestade não assusta Deus. Os problemas não assustam Deus. A enfermidade não assusta Deus. Talvez a sua família está passando um problema. Talvez haja um problema nas suas finanças, está um caos. Talvez a vida espiritual está fraca. Não sei o que você está vivendo. Mas o mesmo Deus que colocou ordem, olha só, Deus organizou o universo. Organizou, né? Toda a criação. Ele pode colocar também ordem na sua vida. Ele pode organizar também a sua casa. Ele pode organizar a sua família. Ele pode arrumar o que está bagunçado aí. Quem crê? Amém? Deus cria pela sua palavra. Irmãos, a palavra ela é importante.
Quero ensinar uma coisa para vocês agora. Talvez vai fugir um pouquinho dessa palavra, mas é o que fala sobre palavra. As palavras têm poder. Por isso tem muitas pessoas que estão magoadas, estão machucadas. Tem muitas pessoas que estão com o coração apertado, que guardam uma mágoa, que tem algum problema ali dentro do coração. Porque as palavras que se ouvem, elas têm poder, tanto para o mal quanto para o bem. Tem muitas pessoas que estão deprimidas porque elas ouviram palavras que machucaram. Ouviram palavras que não foram boas. E isso vem se arrastando por tempos e tempos e a pessoa fica triste e fica deprimida. Então a mesma fonte não pode jorrar águas doces e salgadas. Vamos abençoar e não amaldiçoar. Vamos falar palavras de bênçãos, tá? Porque no mundo espiritual a palavra do mal atinge. A palavra do bem também, ela atinge também. E ela repreende, tem que repreender todo o mal que lançarem sobre a sua vida. Então no mundo espiritual, toda palavra de maldição sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre vocês, eu repreendo como servo do Senhor de autoridade no mundo espiritual, que Deus me deu, eu repreendo no nome de Jesus. Que caia por terra toda palavra contrária, toda palavra de maldição, seja repreendida agora no nome de Jesus. E todas as bênçãos seja sobre a sua vida, todas as bênçãos seja sobre a sua casa, sua família, no nome de Jesus, né? Repreendemos todo o mal, tá? Então Deus cria pela sua palavra. Durante todo o capítulo aparece a expressão disse Deus. Olha só, disse Deus. Então pela palavra de Deus foram criadas coisas. Haja luz, e a luz surgiu, né? Surgiu a luz, o firmamento apareceu, as árvores nasceram, os animais foram criados, tudo aconteceu porque Deus falou, haja, aconteça. Então muito cuidado com as palavras. Eu não sei o que você ouviu ou o que você falou, mas tenha muito cuidado, porque as palavras têm muito poder, tanto para o mal quanto para o bem. E repreenda, se alguém lançar uma palavra, você repreende na hora, não deixa entrar não, tá? Estou ensinando vocês para repreender o mal, porque o mal ele vem com força, tá? Então repreende, deixa entrar não, deixa chegar não. Então tudo aconteceu porque Deus falou. A palavra de Deus possui muito poder, e o poder da criação, e as palavras do mundo espiritual também têm força, tá? Em Isaías 55:11 diz assim, ó: assim será a minha palavra de Deus, não voltará vazia. Lembra? Então a palavra de Deus, irmãos, ela não volta vazia. Quando você lança uma palavra, quando você evangeliza, quando você fala de Jesus, essa palavra não volta vazia, irmãos. Ela vai alcançar. Não sei quanto tempo vai demorar, mas ela vai alcançar. Te digo mais, aquela pessoa que te jogou um monte de palavra negativa, ela vai ser alcançada por Deus. Ela vai se converter. Você vai contar um grande testemunho. Aquela pessoa ignorante que não tinha nada, não sabia nada de Deus, rejeitava tudo, vai acabar se convertendo e para um grande testemunho, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então a palavra tem poder. Que haja conversão, que haja mudança, que haja salvação no nome de Jesus. Você deve estar pensando assim: ai, lá na minha casa está difícil. Que haja conversão na sua casa, que haja luz na sua casa, que haja ali o poder de Deus transformando aquela pessoa que você tem orado há anos, que ainda não conhece o Senhor Jesus. E quando você fala de Jesus, ele fala assim: eu já conheço Jesus, mas não conhece nada, não sabe nada, não sabe de nada. O seu próprio Deus é o seu umbigo. Quem não conhece Jesus é assim, mas tenha paciência e continue orando, continue buscando, porque o Senhor disse: haja luz, haja força, haja transformação, haja conversão, e a palavra de Deus tem muito poder. Continue, tá? Então, quando Deus fala, milagres acontecem. Quando Deus fala, portas se abrem.
Está tudo fechado, vai abrir. O inimigo chegou e fechou as portas. Deus vem e abre tudo. Já passamos tempos difíceis, mas continuamos firmes na luta. E Deus abriu todas as portas. E assim continua. Deus fala, o impossível acontece. O impossível acontece. Esse é o nosso Deus, tá? Então, na palavra de Deus aqui, irmãos, todo o capítulo 1 vai falar de toda a criação. Começando ali, né? Pelos céus e terra. E terminando no homem, no sexto dia. E ele descansando no sétimo dia. Portanto, em 6 dias, Deus criou tudo. Né? Com sua palavra. Ele falou, tá? Deus trabalha com ordem. Deus trabalha com ordem. Observe que Deus criou tudo em perfeita sequência. Ele não fez primeiro o homem, ou fez primeiro os animais. Primeiro ele fez céus e terra, terra e céus. Fez todo o universo primeiro, para depois ir fazendo todas as coisas, tá? Então ele trabalha em perfeição, numa sequência, né? Haja luz, haja depois o céu, depois a terra, depois as plantas, depois os astros, depois os animais, e por último ele fez o homem. Por último o homem, né? Depois ele fez a mulher, tá? Primeiro fez o homem, depois a mulher. Como que foi feita a mulher, gente? Quem lembra? Os jovens estão estudados, né? Estudados desde o comecinho, ensinei eles, né? Desde pequenininho. Foi da costela, tá? Então foi feito depois a mulher, né? Nada foi feito por acaso. Tudo foi organizado por Deus. Tudo foi feito certinho, meus irmãos. Tudo ali organizado pelo nosso Deus, né? Bem organizado, tá? Paulo confirma lá em 1ª carta aos Coríntios, né? Ele confirma que, lá em 14:33, que Deus não é Deus de confusão. É Deus de ordem, é Deus de organização, tá? Então tudo foi feito pelo nosso Deus, organizado, tudo certinho, tá? Deus separa aquilo que deve ser separado. Deus separou as trevas da luz, os céus das águas, a terra do mar, o dia da noite. Então houve uma organização tremenda, né? Luz, trevas, céus, águas, terra, mar, dia, noite. Olha como que Deus trabalha. Então sempre vai haver assim uma separação, tá? Por isso, na vida cristã também existe a separação. O cristão está separado do mundo, está separado das coisas deste mundo. Uma vez que encontrou a Cristo, já separou das coisas terrenas, já vive como cidadão dos céus. A santidade continua sendo um princípio do reino, tá? Então, sobre a palavra de Deus, do haja, sobre a palavra de Deus, houve toda a criação, foi feita, foi transformado, e houve a separação de cada parte, né? Até depois a criação do homem, e logo depois, irmão, vai seguir todo Gênesis aí, tem bastante coisa. Se a gente for ministrar a Bíblia inteira, imagina quanto tempo nós vamos trabalhar aqui para a gente explicar toda a palavra. É coisa assim maravilhosa, né? Então, Deus cria o homem, lá já no 6º dia, não foi? Deus cria o homem à sua imagem, que está lá no 1:26 e 27. Deus cria o homem à sua imagem, né? Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Isso mesmo. 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil
que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Está muito claro, tá? Está muito claro. Deus disse está escrito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que a nossa imagem e semelhança? Porque estava Pai, Filho e Espírito Santo criando. Então Deus fez o homem à imagem dele, a imagem de Jesus, a imagem deles, Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa imagem é a nossa semelhança. Olha que tremendo, né? Por que nós somos tão perseguidos por ser imagem e semelhança de Deus? No mundo espiritual há uma guerra terrível contra todos nós, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, irmãos. Muito importante para Deus, muito importante no mundo espiritual, tá? Então este ponto foi o ápice da criação, tá? Somente o homem recebeu a imagem de Deus, irmãos. Os animais não. A importância que nós temos para Deus de receber a imagem de Deus, a semelhança de Deus, tá? Então, a inteligência, não igual a de Deus, mas um pouco, 10% de nossa capacidade. Nós temos uma mente para 100%, mas só ocupamos 10%. Não conseguimos passar daí. Então, a inteligência, a consciência moral, sabe? Apesar de ter um monte, não vou nem falar disso. Mas Deus nos deu isso aí: inteligência, consciência moral, capacidade de amar, tá? Comunhão com o Criador. Então nós temos tudo isso. Não que, tipo, os animaizinhos têm também, né? O amor, eles têm, é tremendo o amor de um animal, né? Mas, então Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, irmãos. Olha que bonito, que maravilhoso. O homem não surgiu por acaso. O homem foi feito, a imagem e semelhança de Deus foi feito ali. Vocês lembram como? Como que o homem foi feito? Os jovens sabem. Do pó da terra. Isso, do pó da terra. Isso mesmo. Que tremendo, né? Cada pessoa possui um propósito diante de Deus. Cada pessoa, ela possui um propósito diante do Senhor, tá? Eu não sei qual que é o seu, mas Deus vai te revelar. Deus entrega a responsabilidade ao homem. Olha só: dominai sobre os peixes, aves e toda a terra. Que o homem ele ia dominar, e domina mesmo, né? Então Deus criou o homem para administrar a sua criação. Tudo que nós temos foi Deus que deu para administrar. Nós não somos os donos. Apenas estamos aí com talvez um encarregado para apenas tomar conta, porque tudo pertence a Deus e a gente vai e fica tudo aí, né? Então tudo é de Deus. Isso nos ensina a responsabilidade. Não somos donos de nada, irmãos. Ah, tenho uma casa, tenho um monte de coisa, tenho isso, tenho aquilo. Não, eu sou um mordomo de Deus. Estou cuidando só. Daqui um pouco acaba, ficou tudo e pronto, né? Devemos cuidar, devemos cuidar da criação dos animais, da família, da igreja, dos dons que Deus nos deu, dos dons que Deus nos confiou. Temos que cuidar, tá? Porque só estamos com uma passagem e para fazer esta obra que Deus colocou na mão de cada um, né? O que cada um precisa fazer, tá? Tá entendendo, gente? Sim. Pode. Aqui fala que Deus fez um homem, a imagem semelhante. Quando fala homem, quer dizer só o homem mesmo? Ele tinha feito a mulher, né? Quando fala o homem aí, o homem é a mesma coisa da mulher, né? Lógico que ele não havia feito aí, mas a semelhança de Deus é o homem total, homem e mulher, entendeu? Não é só o homem. Senão a mulher é a semelhança de quem? Né? Então, depois que Deus criou a mulher da costela do homem, a mulher também é mais semelhança dele, entendeu? Então, quando em muitas frases que tem o homem, vale para os dois sexos, entendeu? Quando fala homem, é para os dois.
Aí depende do contexto. Então aqui, lógico, Deus não havia criado a mulher ainda, mas a mulher também mais semelhança de Deus, porque ela é igual ao homem, saiu do homem. Entendeu, mulher? Então ele já se citava, né, já se referia também à mulher, que logo após ia ser formada. Boa pergunta, Murilo. Deus contempla a sua obra. Deus contempla a sua obra, tá? Então, depois de cada etapa, Deus dizia, e viu Deus que era bom. Então tudo que Deus faz é bom. As coisas de Deus são boas. Então ele criou, tá? E viu Deus que era bom. Então ele aprovou, né? Ao término de tudo, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, né? Lá no final, tá? Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito, meus irmãos, tá? Tudo que Deus faz é perfeito. Mesmo quando não entendemos seus caminhos, podemos confiar na sua vontade. Confie na vontade de Deus, confie em Deus, confie nos planos de Deus para a sua vida, tá? Então, as práticas aqui que nós entendemos, irmãos, em relação ao capítulo 1 de Gênesis, tá? São tantas coisas que nós podemos estudar, né, na Bíblia, tantos estudos, que poderia ficar, nossa, horas e horas e horas falando, mas nós vamos terminar já. Então as práticas que nós aprendemos aqui, olha, que Deus, ele sempre existiu, tá? Ele existiu antes do universo, ele já existia, antes da terra, né? Ele já existia, tá? Deus cria pelo poder da palavra. Então temos que prestar bastante atenção nas palavras, tá? Tanto quanto falamos e o que nós recebemos. Tenha muito cuidado, tá? Deus, ele transforma o caos em ordem. Transforma o caos em ordem, tá? Deus trabalha com propósito, tá? Então, tudo que acontece, ele tem um propósito na sua vida, na sua família, o que está acontecendo, talvez aí as circunstâncias, Deus tem um propósito, tá? Deus valoriza o ser humano, ele valoriza, ele fez o ser humano, né? Imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança, tá? Deus deseja a comunhão com a sua criação. Deus quer que nós sejamos ativos com Ele, comunicar, temer, né? Servir. Então Deus quer isso, tá? O pecado estragou a criação. O pecado estragou a criação, separou a criação do seu Criador, né? Mas Cristo veio para quê? Para restaurar. Quando o pecado entrou, o homem foi separado de Deus. Mas quando Cristo chegou e morreu na cruz do Calvário, o homem foi restaurado, porque Cristo morreu para trazer a salvação e restaurar a comunhão do homem com Deus, tá? Então, a criação aponta sempre para Cristo. Toda a criação aponta para Cristo. O Novo Testamento revela que Jesus participou da criação. Lembra de João? Lá em João 1 fala, declara, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que se fez seria feito. Então Jesus não estava lá no começo. Aí declara aí em João, tá? Colossenses também 1,16 afirma, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, o Deus que criou o universo é o mesmo que morreu lá na cruz. É o mesmo Jesus, tá? O mesmo Deus que estava lá no princípio é o mesmo que morreu na cruz. E é o mesmo que vai voltar. Que fala lá em Apocalipse, fala, né? Então, é o mesmo Deus que morreu na cruz para restaurar a humanidade. Nos trouxe de volta para Deus quando nós havíamos separado pelo pecado adâmico, que está lá na frente, né? Gênesis começa com Deus criando o mundo. Para a gente terminar aqui, para concluir a palavra. Então Gênesis começa com Deus criando o mundo. A Bíblia termina em Apocalipse 21 lá,
com Deus criando novos céus e nova terra. Lembra? Ele criou Deus, novos céus e nova terra. A história da redenção vai da criação ao novo céu e a nova terra. Então vai da criação à nova criação em Jesus Cristo, depois que ele voltou, né? Que ele veio, aliás, que ele vai voltar ainda. Depois que ele veio, então ele resgatou o homem que se havia perdido, né? Então, talvez a sua vida hoje pareça sem forma e vazia, como estava lá no começo. Talvez a sua vida está meio assim, né? Meia sem forma, meia vazia, tá? Mas o Deus de Gênesis 1 continua o mesmo. O Deus de Gênesis 1 continua o mesmo. Se ele trouxe luz às trevas e ordem ao caos, também pode transformar o seu coração, restaurar a sua família, renovar a sua esperança. Portanto, creia, portanto, receba toda essa palavra, toda essa mensagem de aprendizado, tá? Sobre Gênesis 1. Então, o mesmo Deus que criou lá, né? Que trouxe luz às trevas e ordem ao caos, né? Que transformou tudo, ele pode também transformar nossas vidas, pode transformar os nossos corações, pode transformar a nossa casa, restaurar a nossa família, restaurar a sua casa, renovar a esperança. Ele pode te colocar de pé em todas as situações, toda circunstância. Então, que haja na sua vida o poder de Deus, que haja na sua casa a transformação, que haja na sua casa a salvação, que haja em todos os seus planos o poder de Deus transformando e movendo todas as coisas para o bem. Seu bem, daqueles que servem ao Senhor, que amam ao Senhor, né? Que todas as coisas cooperam, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito. Amém? Vamos orar, Murilo? Receba aí, irmãos, essa história, esse estudo, né, de Gênesis 1. A glória de Deus, amém, gente? Foi o maior texto que eu li até hoje numa palavra. 31 versículos. Eu creio que foi, né? Esse tempo todo de ministração. Pai querido, amado Deus, Jesus, luz do mundo, queremos apresentar diante do Senhor, neste momento, apresentamos, Senhor, a cada um de nós, diante do trono da graça. Quero apresentar, Senhor, cada um que é a imagem e semelhança do Senhor, Pai. Mesmo que a pessoa não entenda, que ela esteja desacreditada, que ela esteja desanimada, que a vida esteja um caos, que o Senhor venha organizar, assim como organizou com a palavra de haja luz, haja saúde, haja organização, haja mudança, haja salvação, haja transformação em casa. Haja salvação, mudança, transformação neste coração duro. Pai, no nome de Jesus, apresentamos, Pai, essa mensagem, apresentamos este estudo, que cada um possa ter recebido do Senhor, ó Pai, aprender um pouquinho mais a cada dia. Obrigado, Senhor, por este momento. E assim, Pai, entrego as famílias, entrego as pessoas, cada um, cada servo, serva do Senhor, cada filho e filha, que são imagem e semelhança do Senhor. Muitos estão desacreditados, muitos não lembram que são imagem e semelhança do Senhor. Que o Senhor venha neste momento abraçar cada um, meu Pai, e derramar o Teu grande amor, este amor que possamos sentir a cada momento, Pai, a cada luta, a cada dor, é o Senhor que conforta. Pai, assim nós pedimos e assim nós agradecemos, entregando cada um diante do Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E cada dia estamos trazendo algo diferente, né? E hoje foi a palavra em Gênesis 1, sobre o estudo, né, da criação de Deus, que Deus é o Criador de todas as coisas, e que Deus é maravilhoso. Amém, gente? Então, deixo agora, terminando aqui a live, que vocês tenham aí uma semana abençoada, uma semana de vitória sobre todas as lutas e batalhas. E obrigado por estar conosco. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, e que possamos aqui, né, voltar nos próximos cursos aí, se Deus assim permitir, com mais palavra, mais louvor e adoração. Deus abençoe e tenha uma semana abençoada vocês todos, em nome de Jesus. Amém.